A você que nos ouve pela Rádio América e nos acompanha pelo canal da emissora no YouTube, nós vamos conversar sobre as eleições 2020. Nosso convidado é o professor João Batista Domingues Filho. Ele é cientista político e professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Seja bem-vindo e desde já muito obrigado pela disponibilidade em nos atender. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de contribuir com a Rádio América e os seus ouvintes. Depois das eleições de 2016, houve uma reforma eleitoral. O que o senhor pode falar para nós sobre esse assunto e qual o impacto disso nas eleições desse ano? A principal mudança que tem um impacto, como você chama a atenção, é o fim das coligações proporcionais para o legislativo. E que eu acredito que para a próxima eleição os políticos perceberam que deram um tiro no pé. Então deve durar só essa eleição. É que os partidos podem se coligarem para o cargo majoritário, para o cargo de prefeito, mas não podem coligar para o cargo de vereador. Então daí que a consequência foi a pulverização, que há uma hipótese que pode ser demonstrado falsa, que cada partido não podendo coligar no plano, né, da eleição para vereador, ele alcançaria maior número de votos, né, tendo um candidato a prefeito que puxaria voto, né, para os seus candidatos do partido para vereador. Na verdade, vai ter um resultado perverso para esses partidos. Nós vamos assistir à diminuição do número de partidos que estarão fazendo parte da próxima Câmara Municipal. Porque até hoje, vários partidos pequenos só tinham lugar na Câmara por causa das coligações partidárias, que tinham um voto que era passado, né, dos candidatos a prefeito para os partidos coligados menores que chegaram a ter vereador na Câmara. Então, dessa maneira, deve concentrar e diminuir o número de partidos que vão representar a cidade de Uberlândia na Câmara Municipal. Então, vai ter uma perda aí também de representatividade dos interesses difusos da sociedade com a diminuição de partidos que vão estar representados na Câmara Municipal de Uberlândia. E em questão da base de governo? O governo, uma vez eleito, e a probabilidade, né, de um candidato vencer as eleições, né, segundo se acompanha, e no domingo nós vamos confirmar ou não, esse candidato tem o maior número de partidos da coligação. Então, além dele poderá ganhar a prefeitura, ele também vai ter uma base, né, dos partidos coligados que se caminhar como está caminhando na questão das intenções de voto, ele terá com facilidade também a maioria, né, da sua representação na Câmara. Agora, com a pandemia, a previsão é de que mais pessoas deixarão de comparecer às urnas nesse domingo. Que influência disso nos resultados e por que desse desinteresse pela política? Um outro elemento em relação à pandemia é que a pandemia vai gerar realmente uma maior dificuldade e razão para não se votar. Nós vamos assistir isso em todo o plano nacional. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia está gerando também uma maior consolidação de escolha eleitoral. Já que nós vivemos uma crise econômica, vivemos uma pandemia, vivemos desemprego, vivemos todos os indicadores socioeconômicos, né, que faz com que a vida do eleitor, né, da maioria dos moradores de Uberlândia, dos eleitores contribuintes, fique cada vez mais difícil. Isso também facilita e otimiza essas escolhas para um determinado candidato. Então, a pandemia, ao mesmo tempo, ela cria todos esses problemas, mas também ela conduz, né, como se fosse um movimento, né, que um candidato pode surfar e ser vitorioso. Agora, como que a sociedade organizada ela pode contribuir no sentido de promover, em relação a esse filtro aí, que age, que mantenha, que permaneça esse interesse daqueles pela política?
Veja, desde 2003, os movimentos espontâneos, mais de 4 mil municípios pelo Brasil todo, desde 2012, 2013, depois a Lava Jato, 2014, nós assistimos um movimento de rejeição a tudo que diz respeito à democracia eleitoral ou aos políticos que são os representantes eleitos, né? E vem, desde então, nós estamos assistindo uma degeneração da democracia representativa, uma rejeição da sociedade à democracia representativa e os políticos que são considerados por toda a sociedade como predadores dos recursos públicos. Todos os políticos são cínicos profissionais que aparecem de 4 em 4 anos para ganhar eleições, na verdade, ter acesso aos recursos públicos para benefício próprio, não para realizar interesse público. Daí que essa rejeição da democracia eleitoral é o principal problema dessa não funcionalidade do eleito ser representante do interesse público. E daí nós temos um fato concreto que demonstra o que eu estou dizendo, é a inexistência de partido político. Porque quem organiza os interesses difusos da sociedade para apresentar no momento da competição eleitoral, na democracia eleitoral, são os partidos que ao longo de 4 anos que estão fora do poder, eles ofereceriam para o eleitor alternativas em termos de cidade, em termos de projeto, que o eleitor, no seu interesse, cada eleitor é um interesse. Esses interesses difusos da sociedade são organizados, você falou, a principal organização da sociedade em termos da democracia são os partidos políticos. Então você assiste uma eleição sem partido político. Aí vira cada indivíduo vai escolher o seu candidato, não por um projeto que os partidos entre si estão oferecendo e, por comparação, o eleitor poderia pedagogicamente escolher o que é melhor para a cidade. Ele vai escolher, né, pelo seu interesse particular, que daí a escolha do eleitor não tem nenhuma mediação partidária em termos de oferecer um projeto de cidade. Daí as escolhas são pessoais. Aí vale tudo. Daí que a gente assiste as campanhas, o que são? São apelos, né, sem projetos para a cidade, sem conhecimento da cidade, para a pessoa vote em mim porque eu sou assim, né? E quer que o eleitor vote nesse ou naquele, porque o eleitor, por um capricho pessoal, ele escolhe entre os candidatos, porque não tem partido para oferecer conteúdos de projeto para o eleitor poder escolher. Então, a ausência do partido que gera e conduz a esse estado de negação da democracia eleitoral. Então, tem 2 pilares que sustentam a democracia. Uma são as instituições, o Congresso, os 3 poderes, a Constituição. O outro isso se chama da legalidade. O outro pilar é da legitimidade, que é a crença que essas instituições realizam o interesse público. Então, como essas instituições existem, mas elas não funcionam para realizar interesse público, daí a rejeição da maioria dos eleitores em todo o Brasil, que esse sistema não funciona e recruta os piores, que não vão realizar interesses particulares e não vão realizar interesse público. Então, esse é o ciclo perverso que os momentos eleitorais estão mostrando. Agora, a gente vem de um momento em que os partidos eles apresentavam as suas ideologias de forma muito claras. Agora parece meio difuso. E a gente acaba não percebendo as propostas de forma mais evidente deles. Talvez aí eu vou promover a saúde, aí vem outro, eu vou promover mais saúde, eu vou promover a educação, outro, não, eu vou falar mais de educação. Aí não tem assim uma linha, né? Então, a explicação da ciência política, do estudo das instituições políticas, que é a minha área, é que a ausência de partido. Não tem democracia eleitoral desenvolvida sem existência de partido. Você tem uma justiça eleitoral, você tem as leis, você tem Constituição, você tem toda uma estrutura para transformar cada eleitor num voto. Mas você não tem uma organização da sociedade, dos interesses difusos, que são os partidos. Então, na ausência do partido que ocorre o que você está percebendo e vendo como um resultado de mau uso dos recursos públicos. Veja,
Os próprios políticos criaram para si próprio um fundo partidário, um fundo eleitoral de 2 bilhões, chama o fundão eleitoral. Então, os partidos existem só para capturar esses recursos e os donos dos partidos usarem ao seu próprio benefício, não para produzir projetos como partido para a sociedade. O que os partidos que estão na eleição municipal de Uberlândia, com esse fundo partidário, estão oferecendo de projeto? Nada. A não ser quem está no poder já que mostra o que fez, os que não estão no poder. Veja os valores, que é o motivo. Os partidos só existem com os seus donos, as suas dinastias, as suas oligarquias ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, para capturar esses recursos. O PT e o PSL têm 200 milhões. O MDB, 150 milhões. O PP e o PSD, 140 milhões. O PSDB, 130 milhões. O DEM, 120 milhões, para a gente ficar só nos maiores. Então, este é o interesse real, não é apresentar para a sociedade recursos, é administrar esses recursos. E muitos candidatos que estão agora, que sabem que não vão ganhar, eles estão entrando para fazer uso desses recursos para se cacifarem, né, para as eleições de deputado federal, estadual e nas coligações partidárias também esses recursos para presidente da República. Nós temos aí 2 partidos que eles praticamente abocanham todo o fundo, né? Nós temos PT e PSL, não, todos esses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidos monopolizam a maior parte dos 2 bilhões. E são cerca de 30 partidos ou mais, né? Tem criar, cada dia se cria, é um bom negócio criar partido. Então, para os donos de partido. Não há controle nem da sociedade, nem da legislação do uso desse recurso. O dono do partido, o cacique, né, que se chama de cacique, que é o dono do partido, essas oligarquias, né, eles administram esses recursos ao seu capricho. Por isso que tem candidato que tem recurso ou não, se é mulher ou negro pode não ter, porque o dono do partido não quer repassar para mulheres negras que não vai ter viabilidade eleitoral. Eles precisam das mulheres e negros para obedecer às cotas, mas na hora do recurso não tem. Eles precisam dessas mulheres para poder registrar a candidatura, né, e ter acesso aos recursos com essas... Mas não a utilização dos recursos para essas mulheres, para esses negros. É uma questão ali meramente de formalização, de cumprir protocolo, né? Para ter acesso aos recursos. Eles são predadores do fundo partidário, para o benefício dos donos de partido, não para criar conteúdos e representação para os eleitores terem alternativa de projetos para a cidade. Então, até porque tem algumas pessoas que falam assim, poxa, eu não conheço a história do candidato, falando assim do vereador. Eu não conheço a história política dele, a biografia dele, as informações que são disponibilizadas pelo TSE são básicas, onde nasceu, em que ano nasceu, qual que é a formação, mas não, o histórico político do candidato não é viabilizado ali. Né? Mas às vezes está apenas preenchendo cotas, né? E por que você acha que o eleitor está pensando dessa maneira? O que foi oferecido para ele? Nós temos um problema porque um é a ausência de partido. Outra se não tem partido, você não tem representação política de projetos alternativos entre si. Então não tem partido, você tem os donos do partido que formalmente, legalmente tem acesso a esses recursos, e você não tem representatividade porque você não tem partido, aí você oferece para o eleitor indivíduos. Então é o perfil do indivíduo, não é a proposta política do partido que o eleitor pode comparar os partidos e os projetos e escolher um projeto para a cidade, não escolher pessoas, escolher se eu sou mais bonito, se eu sou mais não sei o quê. Aí o perfil do individual sobrepõe a existência de um partido com um projeto político para a cidade.
Essa é uma distorção, uma disfuncionalidade que retira do eleitor o direito, né? Porque os recursos saíram de onde? Saíram da sociedade. Isso é dinheiro público. Está sendo utilizado para a funcionalidade da democracia. Aí você tem a democracia eleitoral sem partido e os recursos que são para ter partido são monopolizados pelos donos de partido que escolhem pessoas. Então, mesmo os candidatos são feitos dentro dessas dinastias que têm mais recursos dentro dos partidos. Aí você tem um problema de oferta de alternativa, não de demanda da sociedade. A sociedade demanda alternativa porque ela pagou, tirou da sociedade os recursos, então esses partidos têm de oferecer alternativa para ele escolher. Aí oferece indivíduos, retira da sociedade, dos cidadãos, dos eleitores contribuintes, a alternativa de projeto para monopolização desses recursos por essas dinastias, esses caciquidões de partido, que tem um monopólio da oferta de candidatura. Então, as candidaturas não saem do partido para representar um conteúdo, um projeto para a cidade, para o país. Elas saem de uma oferta dos donos dos recursos, dos donos do partido. Aí está uma distorção, que aí você não tem uma representação política eleita legítima, mesmo que obedeça à legalidade, né, da justiça eleitoral. Vamos fazer uma pausa agora e a gente volta daqui a pouco. Nós estamos conversando com o professor João Batista Domingues Filho. Ele é cientista político e professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. A gente volta já. A melhor programação é aqui mesmo na Rádio América. Eu apresento aqui um programa sertanejo, programa que traz muita música, muita alegria e jornalismo. E eu tenho muito orgulho em fazer parte da equipe da Rádio América. Estou aqui desde 2007. A Rádio América tem 25 anos na cidade de Uberlândia, levando música, evangelização e muita alegria. Estamos de volta conversando sobre eleições 2020 neste domingo, recebendo aqui nos estúdios o cientista político e professor na Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho. Um outro assunto que eu quero puxar com o senhor a respeito das campanhas. Qual a avaliação que o senhor faz da propaganda no rádio e na televisão e como o senhor analisa o uso das redes sociais pelos candidatos? Olha, quanto ao conteúdo da maioria dos candidatos, ela deu uma indigência. São candidatos que podem ter um currículo na sua área, que na sua área é reconhecido, mas são toscos em relação a apresentar para um eleitor o que eles sabem de Uberlândia. Eles são toscos, indigentes, mesmo que tenha toda a qualificação do seu perfil na sua vida privada, particular, eles não conseguem apresentar para o eleitor que, no mínimo, eles conhecem Uberlândia. Segundo, que eles têm alguma ideia de algum projeto para a cidade, das deficiências da cidade. Eles são pontuais, buscando na candidatura, né, no combate entre eles nas candidaturas, conteúdos que eles acham que vão manipular o eleitor. Eles têm a ingenuidade, né, de acreditar que eles têm a capacidade por si só, né, como se estivesse afundando na areia movediça, eles vão puxar eles mesmos pelos cabelos e sair como candidatos alternativos para o eleitor. Eles são, na verdade, são cara de paus porque eles não estão percebendo o ridículo que eles estão se apresentando do ponto de vista do eleitor. Eles estão enganando quem? Percebe? Então é um circo de horrores, né? Agora, em relação às propostas de governo, é possível apresentar uma linha do tempo destacando os avanços inteligentes na abordagem dos temas que interessam a população? Nós não temos. O eleitor, quem está ouvindo, nós aqui vamos pensar junto, como isso é possível se não tem partido? O partido ao longo de 4 anos entre uma eleição e outra, o partido é o laboratório para, junto com a sociedade, elaborar problemas, agendas. E cada partido
tem uma perspectiva, tem uma visão de mundo, tem como oferecer ao longo de 4 anos, junto com os eleitores, junto com a sociedade, conhecimento e problemas que podem ser resolvidos, pode ser proposto em termos de ação, caso, né, seja prefeito, seja vereador, para melhorar a cidade. Isso tudo junto chama interesse público. Se você não tem partido, você não tem construção e elaboração de interesse público advindo da sociedade, que a representação na democracia eleitoral são os partidos. O eleitor será atendido quando ele falar de partido, não de indivíduos. Né? E quando ele falar de partidos com projetos para a sociedade, não de indivíduos que eles são marionete dos donos de partido, são papagaio dos donos de partido. Né? Então o senhor acredita que era necessário que houvesse ali uma construção coletiva permanente para identificar os problemas que estão ali presentes? E qual que é o único mecanismo na democracia eleitoral desse lugar? É o que a gente chama de partido político. Partido político é uma instituição sem a qual nós não temos democracia eleitoral com legitimidade, apesar deles obedecer toda a legalidade para pegar os recursos, né, que advém da sociedade. Então, um dono de partido administra um recurso público ao seu capricho, sem prestar conta para essa mesma sociedade que pagou os impostos para ter esses recursos. Olha que círculo perverso. Aí aparece um indivíduo. Você já viu algum indivíduo falar do partido dele? Parece um indivíduo que, para o seu capricho, ele se oferece para resolver problemas que nem ele sabe. A maioria não conhece Uberlândia. Então, porque às vezes se tem um plano de governo quadradinho, tá tudo pronto, parece vacina, né? É para aplicar na população, mas às vezes está totalmente incoerente com a real necessidade. Não, se você tiver partido orgânico, que tem relação com a sociedade, que é construído ao longo do tempo, ao longo de 4 anos, ao longo de várias eleições, você vai consolidando no tecido social, você vai criando raízes daquela agenda, daquele partido, com o próprio eleitor dessa sociedade. Então o partido é orgânico no sentido que ele está enraizado numa sociedade como parte de um conteúdo, parte de uma alternativa, parte de um projeto que, uma vez ganha a eleição, pode se universalizar para toda a cidade. Agora, como quebrar esse sistema? É possível? Primeiro tem de mudar a legislação, né? Aumentar os controles sobre o partido, acabar com esse fundo partidário. O partido tem de ter relação com seus eleitores, ele tem de ir na sociedade e conquistar esse eleitor que vai contribuir para ele, naquele conteúdo, representar. Talvez possa ter algo misto, que ter alguns recursos, porque os mais ricos na sociedade, se você tirar o fundo partidário, vão ser os únicos que vão ter partido. Então você tem que ter o maior controle sobre o fundo partidário, diminuir esses valores e ter maior controle na utilização desses recursos. Veja, nós temos a democracia americana, as primárias. Como é que são escolhidos os nossos candidatos, a vereador e a prefeito? Deveria ser feito dentro dos partidos, em assembleias, em processo democrático, né, com participação, não retirado da cartola pelos donos dos partidos. Então tem vários mecanismos que as democracias eleitorais do mundo inteiro, na Alemanha, na França, nos países desenvolvidos, já vêm na Inglaterra. Você tem longas histórias de como fazer um partido que se enraize e se aproxime, que o partido seja representante fora do poder de parte dos interesses dessa sociedade. Porque havia uma preocupação ali de, às vezes, o partido ser patrocinado por empresas. E, às vezes, grandes empresas, com grandes interesses, e que acabava direcionando o caminhar do partido. Então, é por isso que tem de ter uma repartição desses recursos para não ser monopolizado, que o poder econômico não monopoliza a representação. Se eu tenho uma TV, se eu tenho uma rádio, se eu tenho uma empresa, se eu sou um bilionário, eu monopolizo a representação. Aí você distorce também a representação. Então você não vai ter representação política, você vai ter representação só econômica. Então precisa criar mecanismos de peso e contrapeso, de controle, para que a representação política não se reduza à representação econômica. Por exemplo, nessa nova
com essa mudança que você falou, você tem uma que os candidatos mais ricos podem usar dos recursos próprios 10% do seu próprio recurso para a sua candidatura. E agora, e os bilionários, os grandes bilionários brasileiros, eles vão doar para qual partido? Tem controle das doações dos bilionários brasileiros? Né? Então você também tem além de todas essas distorções, nós temos sim uma distorção econômica da representação política. E isso pode ser feito através de controles, né? de uma legislação que tenha condição. A nossa justiça eleitoral ainda é incapaz de fiscalizar a utilização desses recursos. E aí, quando se fala em justiça eleitoral, parece que tem uma judicialização da política, e isso parece que vai ganhando força, né? O que o senhor poderia falar para a gente a respeito disso? O problema não é a judicialização, a obediência às leis, que é a judicialização, quanto mais melhor. Está obedecendo a lei ou não? Está fazendo dentro ou fora do PNIC em relação às leis, na utilização dos recursos, na democracia eleitoral, né? Isso é judicialização. O problema é a politização do judiciário, é quando o judiciário, já que o legislativo e o executivo não cumprem as suas funções, transfere para o judiciário. Aí, ao capricho do juiz, ele começa a decidir no lugar do executivo e do legislativo. Então, o problema é a politização do judiciário. Não o judiciário ser o guardião da Constituição, das leis. É quando não existe nem legislativo, nem executivo com capacidade de exercer as suas próprias funções constitucionais, transfere ao capricho do judiciário o que fazer no executivo e no legislativo. Então a gente assiste, ao longo desse tempo de 88 para cá, uma substituição do legislativo e do executivo ao capricho do judiciário. Então o problema não é a judicialização, é a politização do judiciário. Essa permissão parte de quem? Parte do próprio executivo e legislativo, que abre mão das suas funções e transfere para o judiciário. E a sociedade? A sociedade assiste, não tem poder nenhum de interferir na relação entre os três poderes, a não ser quando vota. Agora, votar sobre essas condições também, que alternativa a sociedade tem de escolha? Não tem partido, não tem legitimidade, os partidos não são representantes de toda a sociedade por parte de todos os interesses difusos. Então, por isso que é importante votar, porque as pessoas elas vão abrindo mão de votar e deixando que um outro grupo comece a decidir por elas. O raciocínio é o inverso. Por que as pessoas não acreditam mais nas eleições? Porque funciona assim. Se funcionasse adequadamente, sem todas essas distorções, essas disfuncionalidades, essas perversões que eu estou descrevendo, aí a representação política seria legitimada. Então nós não temos de pensar que ele deve votar, nós temos de pensar que nós temos de transformar a construção da eleição, da representação, com maior legitimidade, que a existência de partidos seja real organização dos interesses difusos da sociedade. Então, o eleitor é vítima. Então, não adianta colocar nas costas do eleitor que, se ele vota ou não vota, ele é culpado das distorções do executivo e do legislativo. Não, ele é vítima, porque quando um eleitor vai votar, o voto dele é para um candidato. Está escrito no voto dele que esse candidato pode fazer com um voto o que ele quiser, ao capricho dele? Está escrito no voto do eleitor que o dono do partido pode usar o candidato vencedor como ele bem entender? Então o eleitor não está transferindo para o eleito o direito dele negar o que seja a representação virtuosa, né, que ele foi eleito. Na verdade, o eleitor vota, ele é o principal, não é na democracia, a soberania não é do eleitor, se é democracia eleitoral, ele escolhe. Agora, o que o vencedor, o candidato que eleito vai fazer com a sua eleição é responsabilidade desse candidato, não é culpa do eleitor. O eleitor é vítima do que, se o candidato usou a sua eleição, ou os donos de partido, né? Como nós estamos vendo desde a Lava Jato, de toda a corrupção eleitoral, que é essa junção perfeita e perversa entre políticos e empresários,
que é um capitalismo excessivamente dependente do Estado, então esse capitalismo precisa eleger político para poder ter acesso privilegiado aos recursos do Estado, do BNDES e tal. Daí a corrupção nasce desse conluio entre empresário e político para... É melhor o empresário ter político para ter recursos para se, sem a competição, sem desenvolver capitalismo desenvolvido, sem capitalismo que realmente seja empreendedor, mas que é mais fácil ele pegar recursos do Estado do que ser capitalista, competitivo. Então ele não quer a competição do capitalismo, ele quer que o Estado sustente o seu lucro com dinheiro público. Daí esse conluio que dá em corrupção entre empresários e políticos. O político entra para poder ter benefícios próprios e o empresário entra também para ter benefício próprio, ter acesso aos recursos. Aí nesse conluio que nós temos a corrupção política. É daí a fonte permanente de corrupção política. E nesse sentido, veja, o Legislativo e o Executivo estão abrindo mão da sua função. Daí, quem vai resolver se o Executivo e o Legislativo, aí o Judiciário vai dizer, não, isso é corrupção. Vamos fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente retoma falando de polarização e também das eleições em Uberlândia neste ano de 2020. América! 25 anos de evangelização graças a você. A Rádio América é a minha segunda casa, porque eu estou aqui já fez 15 anos, em julho agora. Trabalhar para mim hoje na Rádio América é uma felicidade imensa. E esse vínculo que a gente tem com os ouvintes não tem preço, porque cada ouvinte que entra é uma satisfação enorme, a gente passa a conhecer, passa a conviver. E se ele vai embora, porque um dia todo mundo vai, também a gente sente como se fosse um ente querido nosso. De volta conversando sobre eleições 2020, nesse domingo, 15 de novembro, feriado nacional, proclamação da República. E nós conversando aqui com o cientista político e professor da Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho. Vamos falar sobre polarização. Assim como às vezes a indiferença, a polarização também é crescente. A que podemos atribuir esse fenômeno e como lidar com a influência disso no cotidiano? É uma manifestação, é um fenômeno que a polarização que durou por mais de 30 anos entre PT e PSDB, a partir de 2012, 2013, ela foi, e com a vitória, né, de Bolsonaro para a presidência em 2018, nós tivemos um deslocamento de todo um desenvolvimento da esquerda para o movimento de centro-direita, que foi a substituição da polarização PT-PSDB ao longo de 30 e tantos anos, 34 anos, né, e pela polarização de bolsonaristas e petistas. Então, esse desenho modificou e está levando a só efeitos perversos no sentido da realização do interesse público, porque você não tem espaço fora dessa polarização entre bolsonaristas e petistas para pensar o país, pensar a cidade, pensar o interesse público. Então a polarização está sendo muito deletéria, ela está sendo muito destrutiva para a legitimação da democracia representativa. Então nós temos a polarização no Brasil, o custo é a corrosão das bases, né, da democracia eleitoral. Então nós estamos tirando o principal, que é o mecanismo da representação política pelos partidos políticos que vão resultar daí a organização dos interesses difusos, que os partidos entre si em coalizões, em negociações, em projeto alternativo, discussão em cima de projeto, para uma simples polarização sem conteúdo entre um lado e outro. Então isso está corroendo a realização de interesse público. Então, porque aí a gente sai do debate político para o embate político. E a gente vê isso muito evidente nas redes sociais. Então, porque as pessoas ganharam espaço para... Por isso que essa polarização entre bolsonarismo e petismo é a principal manifestação de 2018, né, que se consolidou com a vitória do Bolsonaro, que retirou
dos 34 anos anteriores entre PT e PSDB, a maior manifestação da degeneração da democracia eleitoral. Está corroendo realmente as instituições políticas. Corre risco como a crença na democracia eleitoral, como esse Estado, com legislativo, executivo e judiciário, e do ponto de vista da sociedade, não é esse sistema não é um mecanismo de retirar recursos da sociedade e produzir interesse público. Nós temos um capitalismo que não é capitalismo competitivo com o mercado, como é no país de primeiro mundo. Nós não temos partidos que são realmente representantes de interesses organizados, difusos da sociedade. Veja, então nós não temos capitalismo com democracia. Então nós estamos corroendo a única trajetória desde a Segunda Guerra para cá, que é capitalismo com democracia desenvolvido. Então a polarização impede que nós entramos numa trajetória que os países desenvolvidos já percorreram, não precisa reinventar a roda, capitalismo com democracia. A polarização impede a gente ter capitalismo desenvolvido como capitalismo, sistema econômico, e a democracia eleitoral como correção das distorções, que o capitalismo não existe só para produzir lucro, concentração de renda, desigualdade, maior miséria, como vem produzindo. Então, o grande resultado dessa polarização é o aumento da desigualdade, aumento da violência, aumento da concentração de renda, aumento, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Isso é resultado crescente dessa polarização, que retira as instituições necessárias para capitalismo desenvolvido com redistribuição, distribuição e regulação dos recursos produzidos pela sociedade. Então, e aí o eleitor, quando o seu candidato preferencial é derrotado, ele entra naquela dimensão de o eleito não me representa. E aí? Sim, isso o que você acabou de dizer é o resultado, é um dos resultados do que eu acabei de dizer dessa polarização. Então você não tem, essa polarização é um círculo vicioso, que se tem polarização nós não temos capitalismo desenvolvido com democracia para regular, distribuir e redistribuir recursos da sociedade. A polarização, o maior exemplo de que a polarização destrói um país é a história da Argentina. Desde Perón, que virou uma polarização, a Argentina era o país mais rico, era considerada Paris nas Américas. E de lá para cá, com essa polarização, veja o que acontece com a Argentina. Não consegue sair. Com polarização, a Argentina não sai. Então nós estamos caminhando, se essa polarização se manter entre bolsonaristas e petistas, nós temos essa trajetória já experimentada para os outros países de destruição de qualquer esperança que a democracia eleitoral no Brasil possa conciliar e desenvolver, como qualquer país rico, capitalismo com democracia. Agora, falando sobre Uberlândia, de acordo com o IBGE, a estimativa é que Uberlândia tenha quase 700 mil pessoas. Ribeirão Preto tem mais de 700 mil pessoas. Nós temos agora, na eleição deste ano, 874 candidaturas registradas. É claro que ao longo desse percurso tem algumas que são indeferidas, impugnadas, etc. Já Ribeirão Preto, que tem uma população maior do que a nossa, tem lá 627 registros de candidatura, ou seja, menos candidatos, população maior, menos candidato. Aqui, população menor, mais candidatos. A que se deve esse aumento, esse interesse de tantos candidatos aí ao Legislativo Municipal? Eu insisto que a ausência de partido, a ausência de legitimidade, no seguinte, crença que esses partidos apresentem projetos organizados ao longo de 4 anos e não só apareça candidato quando tem eleição, porque a ausência de partido é o que nós assistimos, candidatos que valem por si, valem por valor de face. O que eu sou, votem em mim porque eu sou assim. Não é vote em mim, vote no partido que eu represento esse projeto. Então, essa ruptura entre a representação política a partir de um partido e a representação por indivíduo, isso se torna uma eleição de gangues que estão se organizando em termos de partido para capturarem recursos públicos, tanto no legislativo quanto no executivo. Por
Porque se eu retiro o partido como representação organizada de parte dos interesses difusos da sociedade, nós temos o quê? Nós temos gangues organizados em partido para capturar recursos do Estado. Então, o resultado disso é que é uma sociedade mais pobre, mais desigual, sem desenvolvimento, e os empresários, junto com os políticos, tendo acesso a recursos do Estado sem desenvolver empreendedorismo, capitalismo com competição, porque é mais fácil retirar recursos do Estado do que eu construir uma empresa competitiva, poder falir com os riscos todos de construir uma empresa. E, ao mesmo tempo, a gente vê entidades de classe chamando a atenção da cidade para uma redução de cadeiras no Legislativo. Não, isso é um falso problema. A questão é a existência de partidos. Se você tem partidos organizados, o número de cadeiras é irrelevante. O número de cadeiras é porque não tem partidos organizados. Você acha que quantos partidos conseguiriam ser partido verdadeiro para ter acesso a uma representação orgânica da sociedade em termos organizados de partido? Realmente, o número de partido é só confirmação desse estado da arte que eu estou apresentando, que são gangues organizados que usam partido para capturar o número de cadeiras e poder executivo para ter acesso aos recursos e decisão sobre esses recursos. E cada um que entra no sistema é beneficiário individualmente, não representando interesse público. Agora também nós tivemos aí um número significativo de candidatos a prefeito, 11 candidaturas registradas. Nós temos uma situação aí de 2 partidos, PTB resolveu, MDB também já resolveu, mas qual que é a atenção que isso chama para a sociedade? Nós só estamos assistindo às eleições municipais porque as pessoas só existem no município, ninguém mora no estado e na União, todo mundo mora Eu existo como eleitor contribuinte no município. Então, na verdade, os municípios é uma grande prévia, uma grande apresentação das eleições para deputado estadual, federal e também para presidente, e também como uma avaliação, como um teste, né, um pré-teste dos governadores, dos prefeitos e do presidente para a eleição de 2022. Então é só um negócio que os partidos estão investindo, né, sempre nesse sistema de capturar recursos do Estado. Então interessa agora eu aparecer, me tornar conhecido, se às vezes não é um negócio, é uma empresa que tem um investimento que eu tenho esse recurso do Estado para capturar voto. E eu vou capturar voto, qual que é o meu maior benefício? Se eu não vou ganhar para prefeito e não vou fazer vereador, mas eu posso investir esse recurso para deputado estadual, deputado federal. Isso tudo fora da representação dos interesses de Uberlândia, da cidade, fora de interesse público. É só um negócio de cada indivíduo que está nesse sistema. Porque não tem partido para organizar isso e apresentar para a sociedade. Então você só tem negócios pessoais, né? Agora, como o senhor analisa nas eleições de 2020 o protagonismo da mulher e do jovem em Uberlândia? Sim, todas as pesquisas mostram e os candidatos sabem, as grandes definidoras na última semana de quem vai ser vitorioso ou não são as mulheres. Desde sempre. As mulheres são definidoras do resultado eleitoral, e cada vez mais. E mesmo assim, como não tem partido, elas não têm nem representação dentro dos partidos e nem uma agenda, e nem projeto desses candidatos para as mulheres. Daí que o voto da mulher é muito mais pragmático. Ela define as suas escolhas na última semana. E ela define em função, ainda mais numa eleição municipal, do seu interesse público. É a escola, é a rua, é a violência, é a segurança. A agenda feminina é uma agenda pragmática de interesse público da cidade, no caso Uberlândia. E os homens votam pela retórica, pela polarização, pelo discurso político. A maioria dos homens não está nem aí para o interesse público, eles estão mais nessa competição da polarização. As mulheres têm uma visão mais pragmática, de interesse real do que é importante para viver numa cidade. Então, mas aí eu fico lembrando daquela imagem da selva, onde o macho ele fica ali tentando garantir território e a fêmea está numa questão mais prática mesmo, de cuidar do filhote, de garantir alimentação.
Não, essa visão, esse darwinismo aí, nós podemos usar como uma grande metáfora, não no sentido que você está dizendo. Nós podemos dizer que os indivíduos, homens que estão aí disputando, e que a elite local de Uberlândia, essas elites que são donas de Uberlândia, elas definem a oferta de candidato. Então, quando essas elites, os donos de Uberlândia, definem, eles têm um controle da oferta de candidato. Sem olhar para a demanda da sociedade, veja, de onde sai a oferta? Da cabeça de quem é dono de Uberlândia. Não sai da demanda da sociedade. No caso, nós estamos falando das mulheres. Tem alguma candidatura que vem da demanda da sociedade em relação às mulheres? Não. A oferta de candidatura é monopolizada pelos donos, ou dos partidos, ou os donos econômicos da sociedade. E essa oferta, que eles têm controle, monopólio, na verdade, se quiser usar essa sua imagem, na verdade nós temos um zoológico do que essa elite oferece de candidatura. Aí você tem cada bicho de um jeito. Aí o eleitor fica escolhendo entre os animais que essa elite ofereceu, qual que é o animal mais bonito para mim. É um zoológico eleitoral que essa elite constrói. Não é resultado de uma demanda da sociedade em termos de interesse público. Nesse sentido, nós temos um zoológico, né? Porque quem tem monopólio da oferta escolhe o bicho que vai ser candidato. E os jovens? A gente continua no próximo bloco. Programa que eu faço aí todos os dias de 5h30 até às 7, que é um programa aí que eu atendo o ouvinte, toco música, né? E o ouvinte da Rádio América é um ouvinte que participam, pedem suas músicas, participam através do WhatsApp. São ouvintes diferenciados, né? As pessoas que amam a Rádio América e a gente ama esses ouvintes. Começando agora o último bloco da nossa conversa sobre as eleições 2020 com o cientista político e professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre os jovens. E os jovens nessas eleições 2020, como é que ficam? Tanto quanto as mulheres, eles são vítimas da política brasileira no sentido que se formam esses aglomerados de partidos que monopolizam a oferta de candidaturas sem estar enraizado nos problemas nem dos jovens, nem das mulheres, nem do desenvolvimento de capitalismo, nem de democracia e capitalismo desenvolvido como nós temos comparativamente com países mais ricos. E é um teatro de horrores o que os partidos fazem, né? Imagina os jovens, as mulheres, esses partidos acham que vão manipular essas escolhas e retirando dos jovens, principalmente, qualquer expectativa de futuro. Então, o partido e esses recursos é para benefício próprio, não interesse público. O que é interesse público? Escola. Esse jovem hoje, ele teve escola de qualidade desde o primário? Esse jovem hoje vai ter emprego e desenvolvimento de capitalismo para ele ter com a alta qualidade educacional, ele ter uma profissão para trabalhar? Não, esses recursos são retirados da sociedade para benefício dessa elite, tanto os donos de empresa quanto os políticos. E a sociedade não produz jovens com alto grau de escolaridade, não produz famílias onde as mulheres sejam, né, cumpridoras como profissionais, como mães, sejam respeitadas, todos os seus direitos, não tem um ambiente de segurança. Veja, com essa pandemia, vocês viram, nós podemos assistir, o que está acontecendo com as mulheres? Os homens estão matando mais mulheres, parece que 3 minutos no Brasil, a cada 3 horas mata-se uma mulher. Com a pandemia que tem que ficar dentro de casa, os homens de 25 a 40 anos estão matando as mulheres, são todos primários, nunca cometeram crime, mas para matar a mulher, eles estão matando. E os jovens que estão sendo espancados em casa, né? As crianças, aí você não tem escola, os homens matam as mulheres e deixa esse espaço dos recursos públicos para os donos dos partidos, os políticos junto com o empresário, aumentarem a desigualdade e a violência em todo sentido. Aí os partidos, frente a isso, eles mudam de nome, achando que mudando de nome vão mudar essa realidade. Veja,
e mudam de nome sem mudar nada nessa realidade que eu acabei de descrever. O PPS virou Cidadania, o PRB virou Republicanos, o PTN virou Podemos, o PEN virou Patriota, o PTdoB virou Avante, o PP virou Progressistas, o PSDC virou Democracia Cristã, o PMDB, né, só tirou um P, virou MDB, o PR virou PL, e assim vai. E nós temos em 2020 um partido novo, que chama Unidade Popular. Esse partido, Unidade Popular, tem 29 municípios, terá candidatura a prefeito. Então, veja, esse teatro e essa legislação que possibilita um fundo partidário sem cláusula de barreira, a cláusula de barreira é para você ter acesso a uma cadeira para deputado estadual e deputado federal, mas você não tem cláusula de barreira para criar partido. Então, eu tenho acesso ao fundo partidário sem obedecer. Os próprios políticos criaram a cláusula de barreira, mas deixaram a existência de partido fora da cláusula de barreira. Então, nesse sentido, as mulheres, os jovens, as crianças, os trabalhadores sem emprego são vítimas dessa democracia eleitoral funcionando dessa maneira. Nós queremos agradecer ao cientista político, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho, pela explanação tão esclarecedora. Muito obrigado por acolher gentilmente o nosso convite e que a gente possa brevemente voltar a conversar sobre o resultado, né, das eleições de 2020. Com certeza, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E no domingo poderemos avançar nas consequências do funcionamento da democracia eleitoral para a cidade de Uberlândia. Agradecemos a você pela audiência, pelo compartilhamento e que a gente possa juntos promover a democracia.